Depois da gente conversar sobre teníase e cisticercose na aula anterior, chegou o momento da gente tratar de uma das verminoses que mais matam no mundo, a esquistossomose ou barriga d'água. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Pessoas, olha só, a esquistossomose ela é causada por um verme plateuminto chamado de Schistosoma mansoni. Embora a gente escreva dessa forma aqui, a gente não pronuncia xistossoma como às vezes aparece por aí. O CH no latim tem som de K, então o correto seria Schistosoma mansoni. Esse é o agente causador da doença, o agente etiológico. E esse agente etiológico pertence, dentro dos plateumintos, à classe chamada de tremátoda. A gente tinha as planárias, que pertenciam aos turbelários. A gente viu na aula anterior os cestodas, representados principalmente pela Taenia solium e a saginata. E aqui nós temos os tremátodos. Trematos, no grego, quer dizer buraco. Esses seres, eu não sei se consigo mostrar muito bem para vocês nessa imagem, eles têm na parte anterior do corpo deles grandes ventosas, buracos de sucção, que servem para eles se aderir principalmente às veias do fígado, que é onde os animaizinhos vão ficar se reproduzindo dentro do corpo humano. Então esse nome, tremato, é relativo a buraco, que na verdade é uma ventosa que ele tem na parte superior do corpo dele. Beleza? Então tá aqui os esquistossomos. O macho, que é maior, que tem esse formato de banana, e a fêmea que fica encaixada dentro dele. O macho tem um sulco na parte, digamos, ventral do corpo, e nesse sulco, que a gente chama de canal ginecóforo, a fêmea se encaixa e ali eles ficam se reproduzindo 24 horas por dia dentro do nosso organismo. Essa doença é chamada popularmente de barriga d'água, como eu já estava falando para vocês na introdução. E essa barriga d'água é causada por um processo de infecção que a gente tem na porção abdominal. Como ele vai afetar fígado, ele vai parasitar capilares que a gente tem no intestino, os capilares mesentéricos, é muito comum, em função desse processo infeccioso, o inchaço e o acúmulo de líquido intersticial. E esse líquido intersticial vai fazendo com que você inche a barriga. É comum também que a gente tenha nessa situação, quando a doença está já mais agravada, um grande inchaço de fígado, inchaço de baço, aquilo que a gente vai chamar de hepatomegalia, de esplenomegalia, e tudo isso colabora com o inchaço da cavidade abdominal como um todo, causando aquilo que clinicamente a gente chama de ascite e que popularmente a gente vai chamar de barriga d'água. Então o inchaço, esse do abdômen, é chamado de ascite. Agora o que é interessante antes da gente partir para o ciclo de vida desse esquistossoma? O agente etiológico esquistossoma você já guardou. Esse camarada ele vai ter dois hospedeiros. O ser humano, que vai ser o hospedeiro definitivo, onde ele vai se reproduzir de maneira sexuada, e o hospedeiro intermediário dele vai ser um caramujo. Mas não é qualquer caramujo, é um caramujo planorbídeo. Planorbídeo porque ele vai ter a sua concha plana, ela não tem formato de cone, não tem formato de casquinha de sorvete, ela é achatada, tipo a conchinha do Gary, sabe, no desenho do Bob Esponja? Aquela concha tem um eixo plano. Muito bem, ele é um planorbídeo e o nome científico desse camarada é Bionfalaria glabrata. Na verdade existem outras espécies, essa é a mais comum, beleza? Então, agente etiológico é o esquistossoma. O hospedeiro intermediário é o Bionfalaria, um caramujo, e o hospedeiro definitivo vai ser nós, seres humanos. O que eu quero que fique bem claro para vocês? Assim como a teníase, a esquistossomose ou barriga d'água tem uma relação muito íntima com a falta de saneamento básico. As pessoas que têm essa doença, ou os grupos sociais onde essa doença se instala, são em ambientes onde as pessoas não têm um local próprio para defecar, um local próprio para se alimentar. Muitas vezes essas pessoas têm que tomar banho também em ambientes que não são muito saudáveis. E isso é tudo falta de saneamento básico. Vamos entender melhor esse ciclo e aí você vai entender do que eu estou falando. Como é que funciona? O esquistossoma adulto ele vive preferencialmente dentro das veias do fígado. Ele fica lá no fígado, tá? E aí o macho vai fertilizando a fêmea e as fêmeas, depois de fertilizadas, podem colocar em média até 300 ovos por dia. Na hora que elas forem pôr esses ovos, elas migram das veias hepáticas, das veias do fígado, para as veias mesentéricas, para locais, para capilares
que ficam na sua cavidade abdominal. E lá elas vão largando os ovos e esses ovos eles têm essa pontinha aqui, essa pontinha perfuradora. Essa espículazinha, essa pontinha perfuradora no ovo, permite que o ovo que foi colocado em capilares sanguíneos no abdômen perfure esses capilares e caia dentro do intestino. Então, os ovos colocados pelos esquistossomos vão sair da corrente sanguínea dos capilares mesentéricos aqui e entrar dentro do intestino. Beleza. Aí eles caem no intestino e a pessoa, quando for defecar, ela acaba eliminando esses ovos. Se essa pessoa não tem um local próprio para defecar, ou seja, ela não tem um banheiro canalizado, a rede de esgoto, e ela tem que defecar em qualquer local, esses ovos vão ser largados nesse qualquer local e se porventura esses ovos caírem na água, eles vão eclodir. Então esse ovo, quando cai na água, eclode e vai formar o primeiro estágio larval importante dentro dessa doença que eu quero que você anote aí, a chamada larva miracídio. A larva miracídio é resultante da eclosão do ovo dentro da água. Ela é peludinha, bonitinha e ela tem 24 horas para encontrar um caramujo. É isso que ela vive. No momento que ela entra no caramujo, lá nesse caramujo ela vai começar a se multiplicar. Ela vai fazer uma multiplicação que não é muito usual dentro do reino animal. Larvas normalmente não se reproduzem, mas os miracídios sim. Então ela vai formar estágios intermediários que vão se multiplicar. Esses estágios intermediários a gente chama de rédeas, e essas rédeas vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando e gerando cercárias. Notem que é uma larva que está se multiplicando e isso não é comum. Então, a partir dos miracídios, a gente forma milhares de cercárias. As cercárias caem na água e ficam procurando um ser humano para poder penetrar, atingir a corrente sanguínea e se instalar no fígado. Como que funciona isso? Imagine que eu, Guilherme, vivo num local onde não existe saneamento básico e eu não tenho condições de tomar banho em um local privado e saudável, digamos assim. E eu vou tomar banho num rio, num lago, num local onde várias pessoas também fazem isso. Essas várias pessoas, ao limpar as suas partes íntimas, acabam liberando ovos. Esses ovos vão se transformar em miracídios. Se a gente tiver nesse local o caramujo, esses miracídios viram cercárias e eu vou lá para esse local. Eu não tenho a doença, eu ainda não tenho a barriga d'água, a esquistossomose. Mas quando eu vou nesse lago, eu começo a perceber umas pequenas picadinhas. É os famosos lago de pica-pica. A pessoa sente uma picadinha aqui, uma picadinha aqui, uma picadinha aqui. O que são essas picadinhas? São as larvas cercárias. As cercárias têm essa cauda bífida aqui, ó, né, separada em duas, e ela penetra por meio da cauda dentro da sua pele, atinge os capilares sanguíneos, capilares linfáticos e entram na corrente sanguínea. Muitas das larvas cercárias que penetram no nosso corpo são destruídas pelo seu sistema imunológico, mas algumas conseguem passar pela barreira imunológica, atingem o coração, vão para o pulmão e depois se instalam no fígado. Lá no fígado, dentro das veias do fígado, nas veias hepáticas, a gente reinicia o nosso ciclo por meio de esquistossomos já adultos. O que você não pode esquecer, que é super importante dentro desse ciclo? Ser humano hospedeiro definitivo. Como que a gente pega a doença? Dentro da água, por meio de larvas que penetram pela pele. Às vezes a pessoa vai lá pescar e bota os pezões dentro do açude. E lá, pela canela, pelo pé dela, começam a entrar as larvas cercárias. É uma forma de contaminação. Esse ser humano vai ter indivíduos adultos que liberam ovos, que vão se transformar na água em larvas miracídios, e esse miracídio vai afetar caramujos. Prof, o caramujo sofre com a doença? Sim, tá? Ele vai ter sim uma debilidade em função disso, mas ela não é extremamente agressiva ao corpo do caramujo como é para nós, beleza? Então o miracídio se prolifera lá dentro do caramujo, liberando novas larvas cercárias que fecham o nosso ciclo. Beleza? Não esquece dos 2 estágios larvais, não esquece de como a gente pega essa doença e não esquece que ela tem uma relação muito íntima com a falta de saneamento básico. Agora tem algumas outras coisas que são importantes da gente mencionar. Por exemplo, se a gente quiser criar meios de profilaxia, ou seja, de evitar essa doença em ambiente social, como é que a gente faz? Primeiro, acima de tudo, a gente tem que criar rede de esgoto, a gente tem que ter, por meio de uma iniciativa pública,
mecanismos que façam as pessoas poder fazer as suas fezes defecar em local apropriado. Essa doença só ocorre quando a gente defeca em local inapropriado. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo, a gente pode dar um jeito de eliminar os caramujos, porque se você eliminar esse caramujo, a gente não consegue fechar o ciclo da doença. E nesse sentido de eliminar o caramujo é que estão os maiores investimentos de profilaxia hoje no Brasil, o que, na minha opinião, não é certo. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, inclusive isso já caiu numa questão de Enem. Estava falando nessa questão que para evitar a esquistossomose em alguns locais estava sendo aplicado molucidas na água. Pô, molucida é um tipo de toxina, é um veneno que mata moluscos. No momento que eu aplico isso num local, um lago, um rio, eu vou matar sim esse molusco chamado de Bionfalaria. Agora, eu vou matar só ele? Provavelmente não. Se você está largando dentro da água um veneno que afeta moluscos, você vai afetar esse e outros vários moluscos. O desequilíbrio ambiental que você está causando em função da profilaxia a uma doença é tremendo. Por isso que eu digo, a gente tem que se concentrar nas questões de saneamento básico. Aplicar molucida não é a ideia mais apropriada, porque isso vai causar impacto ambiental. Outra situação que se tornou corriqueira em algumas regiões do Nordeste é largar dentro dos rios e dos lagos, onde a gente tem esse caramujo, um peixe chamado tambaqui, normalmente trazido da região amazônica. O que acontece é que o tambaqui é um peixe extremamente voraz, de topo de cadeia alimentar. E esse peixe vai se alimentar sim do caramujo, mas vai se alimentar de outros vários peixes, de outros moluscos, inclusive outros animais, como crustáceos. E aí não é muito legal não, porque a gente vai ter também um grande impacto ambiental. O que eu acho importante? Que a gente faça nas pessoas um tratamento e a partir das pessoas já tratadas a gente crie, por meio de políticas públicas, locais apropriados para essas pessoas defecarem, além de uma rede total de saneamento básico. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas fica aí que eu tenho um último recado. Concentre as suas atenções no estudo, aquilo que realmente mais importa. Cuidado para os detalhes não desviarem muito a sua percepção do estudo. Às vezes a gente fica muito preocupado com detalhes e esquece de compreender o todo. Isso é importante, compreenda o todo primeiro, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima aula.